Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live simultânea no meu perfil Raquel Monteiro Psi e no meu perfil, né, junto com a Mariana, da nossa empresa Corpus Psique. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu sou Raquel Monteiro Pereira, psicóloga, psicoterapeuta, atuo há mais de 16 anos com a prática clínica. Esse projeto, autoconhecimento, está na live de número 22. É nosso papo de segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, o nosso tema é escolhas, ou são escolhas. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar de escolhas, né? É falar diretamente sobre autoconhecimento. Boa noite, vão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. E é importante a gente contextualizar essa questão de autoconhecimento, porque muitas vezes chega direct aqui para mim, né? Boa noite, boa noite. Chegam directs falando, nossa, eu busco o autoconhecimento, eu quero o autoconhecimento, como eu faço para conseguir o autoconhecimento? Boa noite, boa noite. Como se fosse uma coisa assim, meu Deus, alheia, né? Fora, distante. É uma coisa que você precisa buscar, assim, fora, né? A sensação que dá é de algo que fala de uma coisa holística, de alinhamento. Eu até brinquei essa semana, né? De alinhamento de chakras e energia. Gente, autoconhecimento é você se entender mais, né? Tem falado, né? Quem acompanha meus stories, nossos stories aqui, tanto o meu, Raquel Monteiro Psi, quanto da Corpus Psique, deve ter visto. Eu soltei um agora há pouco, né? Mais cedo, para fazer um aquecimento de que autoconhecimento é se entender mais, é você estimular o olhar para si, é você começar a entender como você age, reage, pensa, sente. Quem tem acompanhado as lives já deve ter observado que eu falo isso praticamente em todas as lives, porque o tema, né, o nosso grande tema é autoconhecimento em relação à autoestima, à autoimagem, ao autocuidado, à autopercepção, às permissões. E hoje a gente vai falar de escolhas, né? Quando a gente fala de escolha, a gente está falando da escolha consciente, aquela que a gente faz dentro de uma racionalidade, mas eu também quero falar da escolha inconsciente, né? Aquela que a gente faz sem perceber, aquela que a gente é mais reacional, que fala mais dos instintos, dos impulsos. E essa escolha inconsciente, você consegue estar muito conectada em percebê-la quando você começa a estimular esse olhar para você mesmo, né? Então é importante que a gente entenda, eu vou falar de novo, da amplitude que é e da base que é o autoconhecimento. Não adianta você buscar o processo terapêutico, o tratamento terapêutico, seja para ansiedade, depressão, transtorno misto, enfim. Não adianta você buscar o processo terapêutico se vocês, né, voltando, se vocês não começarem a entender o sentido disso, a base que é vocês se entenderem melhor, né? O psicólogo faz esse papel, né? A psicóloga de olhar para você aprender a se olhar. Então, peço que mandem essa live para o maior número de pessoas, né? Que vocês têm carinho, que vocês querem que comece a prestar atenção em si mesmo e comece a entender de que não é nenhum bicho de sete cabeças, nem nada alheio, fora de alcance, inatingível. Autoconhecimento é você começar a se perceber. Parar de jogar as coisas para debaixo do tapete. Começar a entender que existe um padrão nas suas escolhas, na forma como você age, reage, porque escolha tem a ver com ação, reação, pensamento, sentimento, emoção, né? E assim mesmo, tem gente que tá assistindo hoje a live porque falou assim, nossa, eu sou muito indecisa. Eu não consigo entender porque eu demoro muito para me decidir, eu acabo até irritando as pessoas.
Sabe? Isso é uma das percepções da amplitude, que é a falta de entendimento de você mesmo. Porque a indecisão nada mais é, primeiro, da falta de entendimento do que é escolher. Porque escolher é renunciar, né? A gente tem que parar de querer, né, protelar o amadurecimento. A vida adulta quando você é criança, você não tem a ideia de que quando você escolhe o brinquedo A, você tá abrindo o mundo B, e tá tudo bem, né, até certa idade também. A partir de 5, 6, 7, 8 anos, a criança já começa a entender que se ela escolher uma brincadeira X, ela abriu mão da Z, de todo o resto, né? Porque a gente tem muita gente que chega na vida adulta e fica com a ideia romantizada, né? Ou iludida, né? Baseada em ilusão, que você não precisa abrir mão, que eu quero ter um pouquinho de cada coisa, eu quero ter garantia. É claro que é muito gostoso a gente ter garantia, né? Garantia nos dá segurança, mas a maior parte das coisas, e a maior mesmo, a maior parte das coisas da vida não nos trazem segurança. Imagina se a vida fosse um jogo de carta marcada e você soubesse cada passo que você precisa dar ou tem que dar para onde ir. Já parou para pensar? É que muito do que você corre atrás de querer entender e controlar o que não está ao seu alcance, eu tô falando de coisas que não estão ao nosso alcance, tá, gente? Quando a gente começa a construir um relacionamento com uma pessoa, quando a gente diz sim para aquela vaga de trabalho desafiadora, por mais que você queira que tenha garantias, e é natural que você busque uma certa base, né, uma certa segurança em relação àquilo que você está escolhendo, por mais que, né, seja natural, né, é prudente, né, fala de prudência, quando você escolhe baseado num pensamento racional, né, medindo prós e contras, mas a garantia mesmo, a garantia ali certa, aquilo ali é 100%, a gente nunca vai ter em nada, né? Tem gente que quando escolhe ser mãe, fala, eu quero ter um filho, idealiza o filho e acha que o filho tem que caber naquele ideal construído. E assim, nem a gente, né? A gente está sempre nesse processo de autoconhecimento, de entendimento de nós mesmos, porque nossas escolhas são conscientes, mas também são inconscientes, instintuais, impulsivas, porque a gente tem essa dualidade, a nossa psique é formada de consciência e inconsciência. De consciente e inconsciente. Na verdade, também tem pré-consciente, mas enfim, o nosso trabalho aqui não é falar psicologia. Quem quiser saber mais, me chama aqui no direct, eu mando indicação de bibliografia, explico um pouco mais o conceito, senão a gente não consegue abranger e ir direto ao foco. E vocês, né, como vocês têm correspondido positivamente, têm elogiado o quanto é fácil de entender a maioria das questões que eu trago, da linha de raciocínio que eu construo aqui com vocês, porque o lance do ao vivo tem muito isso, não só de vocês participarem ativamente, mas a gente construir que essa participação vira um conjunto, vira algo construído, a tal da construção. Isso é maravilhoso, porque isso faz a coisa caminhar, e isso faz a gente estar aqui falando em sintonia, por mais que a maioria que geralmente é meu paciente, já é meu paciente tanto do individual quanto do grupo ou da Mariana, mas algumas pessoas ainda não são, ou ainda estão no processo, ou não querem, enfim, ou não estão buscando mais uma amplitude, ou já fazem terapia com outras pessoas, mas enfim, o importante é que vocês estão aqui, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui por algum motivo. E que motivo é esse que está trazendo vocês aqui? O que vocês estão buscando? Né? O que, quando a gente fala autoconhecimento, quando eu mandei hoje, assim, para algumas pessoas, eu sempre mando, né? O que é sobre a live, o tema, eu sempre gosto de adiantar isso para vocês, chamar vocês aqui para esse momento da live, do nosso papo de segunda-feira. O que vocês pensaram? Nossa, hoje eu quero assistir. Fala para mim, o que vocês pensaram assim? Nossa, eu quero ver o que a Raquel vai trazer, eu quero entender sobre as minhas escolhas. Quando eu falei aqui de escolha consciente, o que vocês, né, pensaram? Vamos lá, vamos trocar aqui comigo. O que vocês estar aqui é uma escolha, já começa por aí, né, Amanda? Amanda trouxe aqui no meu perfil Raquel Monteiro Psi. Exatamente, vocês escolheram estar aqui por um motivo.
E é interessante que vocês tenham muito claro o motivo. Muita gente às vezes não consegue acompanhar no ao vivo, assistir depois. E assim, gente, é uma sensação de dever cumprido, sabe? De que a coisa tá caminhando, de que a gente tá conseguindo. Eu tô conseguindo fazer com que a mensagem que eu tô propondo passar esteja chegando até vocês, né? É essa sensação que eu tenho, e cada semana eu tenho mais, pelo retorno de vocês, nas mensagens, nas consultas, nos directs. Então, assim, eu quero agradecer, né? Hoje eu quero começar a live agradecendo a vocês pela participação, pela construção que a gente está fazendo, que está enriquecendo muito a mensagem, o conteúdo, o que eu me propus junto com a Mariana trazer aqui para vocês, né? E a cada semana a gente tem trazido um aspectozinho do grande tema que é o autoconhecimento. Aqui no perfil também eu falo muito de ansiedade, compulsão, que é importante que a gente comece a linkar, porque a gente fala aqui em forma separada, mas é igual na escola, né? A gente aprende história geral, história do Brasil, mas tá tudo acontecendo simultaneamente, né? Tá tudo sendo construído aí por vocês, tanto no consciente quanto no inconsciente. Algumas pessoas que estão aqui escolheram conscientemente e inconscientemente, porque já estão participando dessa grande construção que a gente está fazendo aqui. E o que eu quero que vocês comecem a entender? Que a grande proposta, né? Por que a grande ferramenta da psicoterapia, né? Do processo psicoterapêutico, como eu sempre falo, né? Do tratamento psicoterápico é o autoconhecimento. Porque quando a gente começa, né? Esse olhar para o paciente começa a se olhar e começa a entender que é uma mágica, né? Que acontece. Porque ele chega trazendo uma queixa inicial e percebe que por trás daquilo tem tanta densidade, tem tanta coisa. Não é que tá cheio de problema, não tô falando disso, que isso também acontece, mas assim, a percepção de que as coisas elas vão se sobrepondo, né, umas às outras, assim. A gente percebe que é uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e que culmina em determinadas formas de agir, determinadas formas de pensar, né? Determinadas escolhas que a gente faz, sejam conscientes ou inconscientes. Mas o mais importante é que a gente comece a despertar o olhar para nós mesmos, o olhar, a escuta, a atenção para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente tem pensado, para aquilo que a gente tem somatizado, né? Que sintomas são esses que a gente tem sentido? Quem aqui, ainda mais agora nesse momento de pandemia, não está sentindo algo relacionado a uma angústia, às vezes a enxaqueca repetida, ou o cabelo que começou a cair, ou a pele que tem aparecido espinha. Mas é importante que a gente entenda que isso tudo está conectado, está interligado, né? E que, como eu falei, as coisas acontecem simultaneamente. Às vezes algumas pessoas que já vinham sentindo algum tipo de sintoma relacionado, porque geralmente a ansiedade é o mais comum, tá? Mas pode ser o transtorno misto, a depressão, enfim, questões psicopatológicas que não são frescura, não são falta de Deus, nem falta de trabalho, nem cabeça vazia. Lembrando, assim como a gente, né, o nosso rim tem infecção, fica infeccionado, o nosso cérebro é mais difícil ficar infeccionado, né? Mas ele também adoece. Ele adoece as funções fisiológicas e adoece as funções psíquicas, né? A gente, às vezes, no nosso sintoma, né, no transtorno de ansiedade, por exemplo, a gente sente e escolhe coisas em função daquele sintoma, tá? É importante que a gente entenda que nossa escolha inconsciente não é só inconsciente em relação aos instintos, à impulsividade, a ausência da lógica e da racionalidade. Tem a ver também com a parte doente, sintomática, daquilo que a gente está experienciando, né? Daquilo que a gente está sendo vítima, tá? Assim como quando a gente tem diabetes, não é do nosso controle, a gente não controla a insulina pela nossa vontade. Insulina, por favor, haja. Não, e mesmo que a gente tome, né, faça o uso da insulina artificial, né, da injeção de insulina, vai depender de uma série de fatores para que aquele tratamento dê certo. E na nossa psique não é diferente.
Entende? Na nossa psique, muitas vezes a gente acha que está escolhendo porque a gente pensou naquilo de forma lógica, mas não tem nada de lógica. Às vezes no comportamento autossabotador, às vezes num comportamento impulsivo que se repete, repete, repete. Quem acompanhou a live passada, espero que vocês estejam anotando, porque é importante a gente dar essa linearidade. Porque eu tento trazer também de uma forma linear para que um vá se encaixando no outro como um quebra-cabeças, né? E é importante a gente começar a perceber o quanto que muitos daquilo que a gente acha que está escolhendo, na verdade, a gente está sendo refém do sintoma, o sintoma de ansiedade, da compulsão, da fobia, né? Vou dar um exemplo que eu acho que ilustra, assim, eu considero que ilustra bastante quando é um sintoma, quando o paciente, né? Eu falei da live passada, você acaba de identificar que aquilo ali faz parte do ciclo do seu sintoma, que tem a ver diretamente, por exemplo, com o seu transtorno de ansiedade, e você continua repetindo aquela escolha. O que você acha que isso quer dizer? Que você não tem força de vontade? Que você é fraco? Que, nossa, tudo de negativo? Não, sabe? Às vezes, realmente, né, pode ter uma parte, como eu falo, da disciplina, da perseverança, da paciência, que você pode realmente trabalhar. Mas, na maior parte das vezes, isso está unido ao próprio sintoma. Então é importante que a gente comece a entender o quanto que o sintoma, a parte doente, é como se existissem duas pessoas, né, diferentes dentro da mesma, a parte sadia e a parte adoecida. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente começa a entender que aquela escolha que a gente tem feito tem a ver também com a escolha da parte adoecida da gente. A Raquel sadia e a Raquel adoecida. Qual que está escolhendo aquilo ali? Né? Quando a gente repete os ciclos e continua naquele relacionamento tóxico, quando a gente continua, sabe, vacilando às vezes em algo relacionado ao trabalho, a gente se propõe que não vai chegar atrasada, mas a gente continua chegando atrasada, ou a gente começa a identificar que aquele relacionamento com a nossa mãe, com a nossa irmã, com o nosso pai, tem ali uma questão de codependência ou de abuso muitas vezes, e a gente continua fazendo do mesmo jeito. Primeiro porque também, além do sintoma, tem a questão do nosso funcionamento cerebral, como eu disse na live passada. O nosso cérebro tende à repetição. E ele não consegue distinguir se é sadio ou é doença, se é sintoma ou se é uma escolha lógica mais do consciente. Olha só, quando eu falei de amplitude. Quando eu falei de amplitude, que a nossa escolha não é só baseado na lógica, no raciocínio, também tem a questão do inconsciente, da repetição, do sintoma. Olha quanta coisa que eu enumerei para culminar naquela escolha do comportamento, naquela escolha de alimentar determinados pensamentos, porque muitas vezes não é por fraqueza que você não consegue, sabe, se livrar daquele pensamento repetitivo que fica ali te martirizando, te atormentando. Não é. Não é por falta de Deus, não é porque você é fresca, fraca, ou fraco, ou fresco, ou incapaz. Não. Não coloque esse crivo, aí essa faca no seu pescoço, já nem se julgando mais, se condenando. Começa a perceber que tem mais coisa aí. É por isso que a gente fala aqui, o estudo do autoconhecimento, tanto através da psicoterapia, através aqui do estudo, do que a gente está trazendo aqui, conteúdo, isso é um estudo. Você está estudando e estimulando a análise de você para você mesmo. Né? Independente de você estar no processo terapêutico, que é o mais indicado, você pode não estar. E tá tudo bem. Mas você já começou a ter esse olhar com mais atenção para você mesmo. Tentando perceber, nossa, mas realmente... Ai, eu tenho sentido falta de ar. E agora então, né, quando a gente sente falta de ar, a gente já pensa, meu Deus, coronavírus, enfim. O que é importante a gente entender? Que muitas vezes tem a contaminação do que você vê no dia a dia ali, sabe, quando você liga a TV, quando você abre a sua internet, você já é bombardeado de várias notícias, aquilo ali vai influenciar a sua mente, vai influenciar seu estado de espírito, vai influenciar o seu humor, consequentemente vai influenciar suas escolhas do dia. Mas quando eu falo de escolhas, lembra? Escolhas conscientes, inconscientes, o que tem a ver com a parte sadia. Porque tem, né? Por mais que você esteja ali no turbilhão do sintoma da ansiedade, da compulsão, do transtorno misto, da depressão,
Existe uma parte sadia em você que também está atuando. Pode parecer que não, Raquel, nossa, eu tô pura doença. E não, tem também essa parte sadia. Tem, fique tranquila, ela pode estar mais lá no fundo, mas ela tá aí. Mas o importante é que a gente começa a olhar para essa parte sadia. Que a gente começa a perceber que ela também tá ali de alguma forma. Pode ser uma vozinha tímida, mas ela tá ali. Por quê? Porque seu olhar está atento para você mesmo. Para você mesma. Entende? E aí você começa a identificar, e é por isso que eu falo que psicoterapia é um processo e requer assiduidade, né? Uma frequência, requer uma constância. Por quê? Cara, não é no estalar de dedos. Eu gostaria que fosse, mas não é. Entende? Assim como você vai ganhando condicionamento físico, fazendo exercício físico, a psicoterapia, o entendimento de si mesmo, o tal do autoconhecimento, é um processo, é uma constante que você precisa ter persistência, perseverança, se dedicar, buscar e ir construindo isso aos poucos. Mas principalmente com as ferramentas certas, com o conteúdo correto, com o entendimento focado em bases sólidas. Quando a gente fala que, gente, presta atenção, filtra, até onde, que trabalho é esse? Quem tá falando isso pra você? É um psicólogo? É uma psicóloga? É um coach? Sabe, não é desmerecendo o conhecimento, o conteúdo de ninguém, mas o profissional que passou 5 anos numa faculdade, mais formação continuada, mais pós-graduação, a gente, né, mestrado, doutorado, muitas vezes. Eu tenho 2 especializações, mas cursos, né, que a gente faz constantemente de atualização, de entendimento, porque o ser humano é dinâmico, a gente tem que estar sempre acompanhando, estudando. Quem é da área da saúde, então, é um compromisso obrigatório. Então, quando eu trago informação aqui para vocês, eu não estou falando de achismo, eu não estou falando do que eu penso, eu estou falando de bases conceituais e empíricas, ou seja, estou falando de ciência. Tá? Quando eu falo aqui para vocês, consciente, inconsciente, escolha sadia, até onde a parte sadia, até onde a parte do sintoma, eu tô trazendo para vocês conteúdo científico, eu não tô trazendo achismo, nem esoterismo, nada contra nada disso, mas a minha área aqui é a área da saúde, tendo a minha formação numa academia, tá? Fiz, né, meu curso na Universidade Federal do Espírito Santo, atuei muito tempo no Rio de Janeiro, atuo, né? 70% dos meus pacientes ainda são cariocas, alguns de outros países, mas do Espírito Santo, mas a maioria é carioca. Exatamente, ó, a Bárbara tá trazendo aqui no perfil Corpus Psique. Ciência não é opinião, exatamente, não é achismo. Sabe, nessa era de ainda o pessoal dizer, não, mas eu acredito que a Terra é plana. Cara, a Terra não é plana e não é porque você acredita que vai ser. Né? Tantos estudos, tantos avanços tecnológicos, né? Satélites, fotos de satélite. Se você escolhe dentro de uma racionalidade, seja baseada em quê? Né? Escolher que você quer acreditar que ainda que a Terra é plana, isso é um problema pessoal seu. Mas sinto informar que o fato é que ela não é. Porque a ciência traz informações sobre isso, através de fotos de satélite, de conhecimento da astronomia, não da astrologia. Aí quase que eu tive um ato falho, né? Olha o consciente se manifestando aí, que eu tô falando aqui de esoterismo, enfim, da astronomia, que é uma ciência, né? Então, assim, por mais que você esteja baseada em, seja no que for, quem estou aqui, ninguém tá aqui para julgar, a gente tá aqui, lembra, para entender, a gente tá aqui para fazer, né, o estímulo do olhar atento a si. É isso que eu tô fazendo aqui. Mas eu preciso falar sobre isso porque a gente tá falando de ciência. E ciência não é opinião. Muito bem lembrado, Bárbara. Ciência não é opinião. Então, assim, isso que eu tô trazendo não é o que eu acho. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Isso aqui são teorias. E teorias, quando a gente fala de teoria, na academia, na ciência, na produção de conteúdo das universidades, na produção empírica e científica, teoria não é algo que não é comprovado. Porque a gente fala teoria, as pessoas acham assim, mas ainda não está comprovado. Não, amores, teoria foi uma ideia a princípio comprovada, igual a teoria da relatividade. Einstein comprovou a teoria da relatividade. Ele, por A mais B, ele chegou numa equação e foi
pesquisando os métodos, né, maioria de ensaios, até o tal dos ensaios randomizados, enfim, também não quero entrar muito nesse mérito. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de autoconhecimento, você pode buscá-lo através esse olhar atento para você, para si mesmo, esse estímulo, essa percepção de que escolhas são essas que você tem feito. Isso tudo tem a ver com essa percepção de por que você atua dessa maneira, por que você age dessa maneira, por que o seu mecanismo, né, de comportamento, porque suas emoções, né? Tem gente que fala, nossa, doutora, mas eu não demonstro muito as minhas emoções porque eu não sei lidar com as minhas emoções. Tudo bem, muita gente tem essa sensação, até porque principalmente os homens não são ensinados, né? A emoção é coisa de mulher, falar de emoção, de sentimento é coisa de mulher. A gente entende, né, que muito do que essa incapacidade, essa habilidade, porque isso aqui que eu tô fazendo, essa conversa, isso deve ser feito desde a gente muito novinho, muito pequeno, porque quanto mais a gente fala da gente e olha pra gente, mais a gente tem entendimento da gente mesmo, mais a gente tá com as ferramentas e alcançando o autoconhecimento, que não é nada inalcançável nem inatingível. Só que muita gente não consegue se expressar de forma adequada, de uma forma eficiente, que a mensagem chegue ao outro, ou que ele entenda a mensagem do outro, ou se disponibilize a entender, porque lá atrás não teve essa leitura de que todo mundo sente, que sentir faz parte, que as escolhas muitas vezes não são diretamente, não seguem uma lógica, às vezes elas são pura repetição, baseada em crenças limitantes, baseadas no nosso inconsciente, em sintomas que refletem nosso adoecimento, geralmente ligados à ansiedade, mas pode ser a outras coisas mais profundas, mais sérias. Mas vocês percebem que há todo um por trás, que por isso não é uma coisa que é no estalar de dedos instantânea, que você precisa construir todo esse conceito, entender toda a amplitude que é esse conceito, para começar a entender. Muitas vezes você entende, você percebe, mas a prática não chega, você precisa de muita disciplina, você precisa se propor e escolher todo dia Então, assim, a gente, às vezes o paciente chega numa fase que ele já identificou a maior parte das questões, das repetições, das escolhas impulsivas, das escolhas sintomáticas, mas ele ainda permanece naquele ciclo de repetição. Por isso que eu falei, é uma questão de quebra de ciclo, né? Como a gente faz para quebrar esse ciclo? Cada um vai ter sua fórmula e ela é pessoal e intransferível, assim como a sua digital, assim como a sua letra. Porque para cada um existe um contexto que é pessoal, existe uma forma de ser que fez com que você chegasse até ali. Então, para você quebrar aquele ciclo, tem tudo a ver com a sua forma de ser, com que você chegou até ali. É por isso que não existe receita de bolo, é por isso que não tem uma fórmula pronta. É uma fórmula que você vai construindo dentro do seu processo terapêutico, nas ferramentas que você vai utilizando desse autoconhecimento, desse entendimento maior de você mesmo, e aquilo ali vai caminhando, aquilo ali vai seguindo, e a gente consegue fazer com que aquilo seja alcançado. Sabe, só de vocês estarem aqui, né? Eu sempre falo, nosso papo de segunda-feira é cada vez mais rico, com a participação de vocês, com o carinho que vocês trazem, com as ideias, com as percepções, e essa construção ela se amplia, porque a gente consegue falar de várias coisas aqui que às vezes um cérebro vai pensar sozinho, quando mais aqui, né, mentes estão pensando juntas, mentes que estão passando por várias experiências, esse trabalho ele vai crescendo, ele vai se ampliando. Então os conceitos vão trazendo a percepção de cada um, e a chance de algo que eu tô falando aqui se encaixar com algum tipo de pensamento, algum conteúdo que você está pensando, ou algo que tem se repetido na sua vida e que você percebe claramente que é uma autossabotagem, ou você percebe claramente que é algo de uma culpa lá da infância. Nessa semana eu tive um relato de uma paciente que falou, nossa, Raquel, no trabalho em grupo eu consegui identificar que muito da culpa que eu sentia, das escolhas que eu estava fazendo, de pessoas que eu ainda convivia, tinham a ver diretamente com algo lá da minha relação materna, que era
né, reforçada como uma culpa, uma manipulação emocional. Olha quantos insights estão aí nessa percepção. Olha o caminho que essa paciente teve que percorrer. Mas ela conseguiu, ela começou a identificar e ela está começando a fazer a ruptura do ciclo na prática. E é isso que a gente percebe, o movimento terapêutico, a gente para de colocar debaixo do tapete, começa a organizar essa poeira, arrumar essa estante e a coisa começa a fluir, a gente começa a caminhar. E o paciente começa a perceber que isso é possível. Sabe, que não é papinho de psicólogo ou psicóloga falando aqui, olha gente, cuidem da sua saúde mental, invistam no autoconhecimento. Ele vê na prática, ela vê na prática a consequência que é cuidar de si, a consequência que é saber como que sua ansiedade age, qual o mecanismo dos seus sintomas, por que suas escolhas. Você já percebeu que você tende a repetir aquele padrão de comportamento que te faz muito mal, que alimenta o seu ciclo da fobia, do toque, da compulsão. Então, assim, mas por que você continua repetindo, apesar de ter visto porque você é ruim, porque você é incapaz, porque você é fraco? Não, porque aquilo ali tem a ver com sintoma. Aquilo ali tem a ver com o seu inconsciente, com a sua psique que tende à repetição. Então, o que eu preciso? Então, você começa, quando mais você entende, mais ferramenta você tem de repertório para entender e construir mais estratégias que uma delas vai funcionar. Eu tenho certeza, porque eu vejo isso acontecer há quase 16 anos, vou fazer 17. Eu vejo isso acontecer. São quase 20 anos. Né? E eu atendo todas as idades. É claro que a gente chega uma hora que a gente tem mais facilidade com um grupo de pessoas. Geralmente a maior parte da minha clientela tem mais, né, de 25, 26 anos. Então, assim, realmente, mas eu tenho minhas adolescentes, né? Até pouco tempo atrás, até ano passado, eu ainda atendia crianças autistas. Então a gente consegue perceber o funcionamento cerebral diferente, que também tem a ver com fisiologia. Escolhas também tem a ver se você é um Asperger, se você está dentro do espectro autista, se você tem uma dislexia, se você tem um TDAH. Gente, não é só questão da ansiedade. Às vezes você tem ansiedade e TDAH e dislexia. Enfim, eu sei que quanto mais a gente consegue voltar esse olhar para si, voltar esse olhar para o entendimento, mais chance a gente tem de construir a estratégia correta, certa, aquela eficiente, que vai fazer a coisa caminhar, que vai fazer a coisa andar. Entende? Só que eu preciso do quê? Eu preciso da paciência que você precisa ter com você mesmo, que não é de um dia para noite. Você não chegou naquele ponto do dia para noite. Por que você acha que você tem que sair daquele ponto de um dia para noite? Às vezes eu vejo paciente que chega no meu consultório e fala, doutora, mas eu não consigo... hoje em dia, só no meu consultório online, né? Eu tenho atendido 100% online. E ele chega falando, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso sair desse ciclo, eu não aguento mais, não quero mais, e tô no meu limite. Esses dias eu até coloquei um Reels falando, eu não aguento mais, né, a pessoa gritando. E às vezes a pessoa espera tanto para procurar o tratamento, espera tanto para procurar ajuda, que ela chega nesse ponto. E não é uma ou duas, não. Eu vou te falar que ainda é a maioria. E um dos motivos de eu estar aqui toda segunda-feira também, né, além de promover todos os benefícios da psicoterapia, de trazer para vocês, às vezes já a ideia dos lançamentos que eu trago de curso de grupo, de atendimento individual e em grupo, é também para que aquele paciente que já chega no limite não chegue mais, porque ele já está construindo aqui todo um repertório de conhecimento que vai fazer um despertar do olhar para ele mesmo, que ele já vai chegar entendendo como é o processo, como funciona, o que é preciso, como potencializar, como construir melhor. O meu paciente que está aqui, que acompanha a live, que está aqui toda semana, ele já chega com um repertório muito maior, né, para consulta, uma consulta muito mais rica, porque ele já traz muita coisa que está trabalhada, que está estudada, que está analisada. Porque eu falo, né, que esse autoconhecimento, esse olhar para si, esse estudo da gente mesmo, é um trabalho de detetive, é Sherlock Holmes. A gente começa a encaixar as peças e entender que aquilo tem a ver com sintoma, com o inconsciente, que tem a ver com aquele trauma, que tem a ver com isso, e a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. E me requer persistência, e requer disciplina, porque a prática daquilo que a gente começa a identificar requer disciplina e vigilância, atenção, e realmente requer força. Mas quando você não consegue, existe
Sempre existe. Aí eu posso dizer sempre um motivo, geralmente inconsciente, que está fazendo com que aquela repetição não seja ainda quebrado o ciclo. Precisa ainda de um esforço a mais. E vamos buscar aquele esforço e vamos procurar. E aí a coisa vai sendo construída, a coisa vai sendo elaborada. Exatamente. É um trabalho de detetive, é uma lupa que a gente coloca sobre nós mesmos, e a psicoterapia traz isso com um método, com uma forma, com um objetivo, com um foco alinhado. Não é que você não possa se entender. Muita gente que está aqui pode ter já tido alta de um processo terapêutico, ou ainda está em busca do psicólogo para chamar, ou a psicóloga para chamar de seu ou de sua, mas a questão é que a atenção para si já está sendo colocada como importante. Quem acompanha meus stories todo dia vê, eu falo de se afastar de determinadas pessoas, conviver só o necessário, de algumas que não tem como, né? Tem algumas pessoas que a gente não consegue quebrar o vínculo, e nem é necessário, talvez só uma convivência de só o básico e necessário durante algum tempo demonstre para aquela pessoa que existe um limite, que aquele limite é as construções, né, da interação, elas vão falando dessa consciência do limite também por esse outro, e aquilo ali que poderia estar perdido ou ter tido uma grande briga, uma grande ruptura, é salvo. Por quê? Porque você filtrou, porque você parou, porque você buscou entender, você não simplesmente reagiu. Você não simplesmente foi por instinto, por inconsciente. Você, com o seu olhar para você mesmo, com o maior entendimento de você mesmo, com a amplitude do seu autoconhecimento, você começou a desenvolver ferramentas que salvou muitas relações, tem salvado muitas das suas relações interpessoais, sejam familiares, sejam de amizades, sejam no trabalho, né? Aqui, quando a gente começa o trabalho terapêutico, ele muitas vezes ele se torna... Tem muita gente que até fica um pouco dependente. Nossa, eu vou tentar analisar tudo. Mas percebe que, com o tempo, que não é uma questão de analisar tudo. Porque quando você tá com esse olhar atento, não é que você fica tenso o tempo todo ali buscando algo de errado. Porque, às vezes, no início, muita gente confunde e acha que ir para terapia é buscar algo de errado. Não é buscar algo de errado. O erro geralmente vem primeiro porque nossa cultura é voltada para a busca do erro. Mas é muitas vezes pelo acerto que você tem. Porque se você prestar atenção e parar de reforçar o erro, você vai perceber que você acerta muito mais do que você erra. Né? A gente tem aqui, eu e meus pacientes, a gente está tendo um trabalho, tanto no individual quanto no grupo, de perceber e dar valor para o acerto. Porque ele é mais, né, é o que enriquece mais e encorpa mais o trabalho terapêutico. E não o erro. Não porque você... É perfeito, que você vai fazendo terapia, que você vai parar de errar, que você vai ser um ser humano fora de série. Não, até porque não existe. A nossa proposta é fazer o possível, fazer o melhor possível, o bem feito, com todas as ferramentas disponíveis, né, que a gente possa acessar da melhor forma possível. Isso é conseguir fazer algo bom, né? É que eu quero fazer perfeito. Hoje em dia, né, eu tenho certeza que a maior parte dos meus pacientes sabe que perfeccionismo, na verdade, é uma grande desculpa que a gente dá para procrastinar, para protelar aquela coisa, né? Essa escolha do perfeccionismo é uma grande balela que a gente conta pra gente mesmo. Porque não existe nada perfeito, porque o perfeito não existe. O perfeito é uma ilusão. O perfeito é algo inatingível. O que é possível é o bem feito. Dentro das possibilidades, né, que a gente tem disponíveis, a gente buscar fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Isso é fazer o bem feito, isso é realizar algo bem. Então, assim, eu peço que vocês assistam essa live, vai ficar no IGTV também, como as outras ainda estão todas no IGTV. Assistam com calma, façam as anotações. Como eu sempre faço, eu vou abrir caixinha nos 2 perfis. Busquem, perguntem, sabe? Eu vou ter o maior prazer de responder com muito carinho aos questionamentos de vocês, o que vocês quiserem saber mais sobre escolha, sobre essa tal da consciência, inconsciência, sobre os sintomas, sobre essa percepção do quantos padrões, né, da repetição, mesmo estando adoecidos, a gente continua fazendo, o que é importante, qual ferramenta utilizar, como fazer para interromper os ciclos na prática, como construir esse aprendizado, esse entendimento, que ferramentas fazer. Isso tudo
né, é importante que a gente tenha atenção. A Vanessa no meu perfil tá trazendo do erro e da culpa, né? Exatamente, a gente perceber que se sentir culpada só reforça a repetição e a que nos leva às escolhas erradas. Porque, sabe, aquela culpa que eu tô dizendo, a gente vai fazer uma live só de culpa, tá, gente? Não sei se é a próxima, mas existe uma live programada que é só de culpa. Até anotei aqui que eu vou trazer mais informações para vocês. Mas muitas vezes a culpa, tem gente que um dos grandes sintomas da ansiedade é levar aquele sentimento de culpa, de que eu fui culpada, eu fui a responsável, a única responsável, aquela pessoa parou de frequentar o curso porque eu não cumprimentei ela direito. Tem muita gente que sofre de ansiedade que acha que o outro parou de fazer alguma coisa por conta única e exclusivamente da sua atitude. E assim, por mais influência que você possa ter na vida de uma pessoa, dificilmente, né, se você for pensar dentro de uma lógica, aquela pessoa deixa de ir fazer um curso porque você não olhou para ela direito. Tem gente que entra nessa paranoia. Estou dando um exemplo bem leve, mas eu posso dar uma infinidade de exemplos. Sabe, a culpa, principalmente em relação a mãe e filho, pai e filho, entre casal, né? No relacionamento com o chefe, aquela manipulação emocional que muitas vezes alimenta o ciclo do assédio moral, traz o sentimento de culpa. Ai, que bom, Vanessa. A Vanessa está trazendo aqui no meu perfil, Raquel Monteiro Psi. Nosso trabalho está me ajudando muito com isso, Raquel. Obrigada. Obrigada a você, porque é a sua permissão, é você dizer sim para você mesmo e para o trabalho terapêutico que a coisa está acontecendo, que você está desenvolvendo esse olhar para você mesmo, que você está se conhecendo mais, que você está entendendo os seus mecanismos e está se propondo a fazer a construção, né, e o uso das ferramentas que a psicoterapia traz para interromper os ciclos. Entende, Vanessa? Você está permitindo isso, você está fazendo com que isso seja possível. Então a coisa está fluindo, né, no seu tempo. Como eu falei, cada um tem o seu tempo e esse tempo é pessoal e intransferível. Natália trouxe aqui no meu perfil, Raquel Monteiro Psi. Manipulação para convencer por meio da culpa e do vitimismo. Sim, nossa, como isso acontece nas interações, né? O outro se faz de vítima. Nossa, mas você não está acreditando em mim. Quando eu digo que a Terra é plana, por exemplo, porque você, na verdade, não gosta de mim. E aí você demonstra se não gostar de mim não acreditando em mim, sendo que você está falando uma grande besteira e que você está ignorando todo o conhecimento científico produzido até hoje. Né? Tô dando um exemplo também muito superficial, né, de formas mais leves, mas que fala que muita gente, quando encontra barreira para alguma coisa, usa do jogo. Muitos dos relacionamentos tóxicos, né, abusivos, começam com a manipulação do sentimento. Não, mas você é culpada, eu tô assim por sua causa. Eu tô assim porque você não reconheceu tal coisa quando eu fiz por você. Se você faz algo para o outro esperando o reconhecimento único e exclusivamente do muito obrigada, às vezes aquela pessoa não está disponível para te dar aquele muito obrigada. O ideal é que você faça pelos seus meios, porque você segue uma linha de raciocínio que é sua, baseada no autoconhecimento e que você sabe quais são os seus objetivos. E se aquela pessoa com que você se relaciona intimamente não reconhece o mínimo de esforço que você faz, tem muito ruído aí, que não é porque ele não goste só, né, não seja só por uma ausência de sentimento. Mas se você faz algo esperando esse respaldo do outro, muito ruído tá aí, tanto no seu entendimento de você com você mesmo, quanto dessa interação na relação. E isso tudo... Isso tudo Vanessa, a Terra plana é negação da negação. Geralmente, exatamente, você está negando toda uma base conceitual científica construída pela humanidade até hoje, para no século XXI. Então, assim, você pode escolher isso? Poder, você pode. Mas você tem que estar consciente de que você está fazendo uma escolha às cegas, que você não está levando em consideração N fatores. E se você ter a consciência disso, por mais que a sua escolha está te levando a um erro muito grave de julgamento, você, né? Porque você imagina, se a Terra é plana, dependendo de onde você vai num cruzeiro, você vai cair num abismo? Porque a Terra é plana, né? Enfim. Você está negando várias, né, conceitos chaves para até um planejamento de um cruzeiro que você queira fazer sozinho, ou com a sua família, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, enfim. Gente,
Por que choras, Cristóvão Colombo, né? Assim, ele não teria chegado às Índias, ele teria caído no abismo, né? As grandes navegações, muitas não, acho que a América não teria sido descoberta. Enfim, se a gente for entrar nesse mérito da Terra é plana, eu quero dizer que baseie suas escolhas em bases científicas, em bases empíricas, comprovadas, tá? Exatamente. Manipulação emocional é uma forma de tortura psicológica camuflada de amor. Sim, porque muita gente, né, quando estabelece, eu tô falando aqui do exemplo da relação tóxica, porque fica fácil a gente ilustrar, né? Muita gente baseia a relação colocando que, nossa, mas você não me ama, por isso que você não vai fazer tal coisa pra mim. E essa tal coisa é abrir mão da sua liberdade, abrir mão da sua independência financeira, porque geralmente são coisas grandes que o outro tem que abrir mão da sua identidade, daquilo que te faz ser um ser individual, né, com autonomia de vida, de escolhas, de gosto. Então, o outro fala, se você me ama, você precisa abrir mão disso. Olha a manipulação baseada na culpa, que é uma tortura que se camufla do amor, porque nada de amor tem aí, porque se você se ama e tem consciência de si, você vai falar assim, não, mas espera aí, eu não tenho que abrir mão de mim para viver uma relação, deveria ser a minha pessoa, e tudo que eu trago como minha bagagem, tudo aquilo que eu conheço que é da minha bagagem, vai enriquecer e vai fazer com que essa relação seja rica, seja próspera, seja construída em boas bases. Tudo o contrário disso tá colocando você, tá colocando a outra pessoa também para baixo, porque quem faz isso também está muito adoecido e precisa de um entendimento de qual é a base que está alimentando esse tipo de comportamento. Por que você acha que o outro não te ama? Porque o outro precisa abrir mão daquilo que quer, daquilo que tem, né? Se você está construindo sua base numa relação monogâmica, você e ele, só vocês se relacionam, não é uma poligamia, né? Por escolha, né? Vocês escolheram estar juntos. Então, a base daquilo que vocês estão construindo e acordando é que vocês vão se dedicar um ao outro naquela relação. Isso quer dizer que se o outro quiser encontrar com os amigos, encontrar com as amigas depois do trabalho, não quer dizer que ele não te ame, nem que ele não dê valor à relação, mas que ele também tem uma vida, e é essa vida que soma com a sua e traz uma construção positiva de relacionamento. Tudo que está além disso, né? Se você se sente inseguro porque o outro tem amigos, se você se sente seguro porque o outro dá atenção para outras pessoas, se é essa base de troca que você espera, peraí, algo está sendo sinalizado e você precisa olhar para isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente? Reflitam sobre como têm sido essas escolhas, o que essas escolhas que vocês têm feito, tanto de vida, quanto de relacionamento, quanto do trabalho, quanto de quem vocês têm perto de vocês, tem te feito bem, te feito mal, se tá te fazendo bem, por quê? Se tá te fazendo mal, por quê? O que você sente? O que essa pessoa traz nessa relação? O que essa pessoa te desperta? Ou o que esse trabalho traz? O que esse trabalho te desperta? Gente, isso é o olhar atento a si. Isso é a autopercepção. Isso é estimular o autoconhecimento, o maior entendimento de si mesmo. Então, busquem isso. O que vocês precisarem, eu tô aqui. Muito obrigada pela participação de todos. A gente se vê na próxima segunda. A gente vai se falando. Até a próxima segunda-feira. E falaremos mais sobre culpa, né? Quanta coisa tem aí relacionada à culpa. Essa live tá prevista, tá? Aguardem. Um beijo. Até a próxima semana. Obrigada a todos.